Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre a resposta histórica. Hoje um dia aí marcante, hoje um dia aí gigantesco na história do nosso clube e na história do futebol mundial, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa data, né, tão importante aí pro futebol e também vamos falar sobre essa semana que o Vasco tem pela frente, uma semana decisiva, tanto dentro de campo, né, últimos dias aí de preparação, visando a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Grêmio, mas também semana muito importante fora das quatro linhas, porque o Vasco tem que apresentar contratações. Inclusive, a gente tem atualização sobre negociação com o jogador. Então, como sempre, eu peço aí a sua colaboração, assistindo o nosso vídeo até o final, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo, e convido você que é vascaíno, você que ainda não está inscrito, né? Você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, vir se juntar aqui à nossa família vascaína, e quem puder também compartilhar esse vídeo, a gente fica muito agradecido aí com a moral que vocês podem dar para o nosso trabalho. Combinado? E antes da gente dar início, queria lembrar a galera que está precisando de um dinheiro, precisando de uma grana aí, faz o seguinte, corre lá, aqui ó, nesse número que está na tela agora, no primeiro link na descrição do nosso vídeo, a empresa Mais Ágil, ela ajuda você a sacar o seu FGTS, o seu fundo de garantia de forma antecipada. Então faz o seguinte, manda uma mensagem para eles, menos de 24 horas eles conseguem botar essa grana na sua conta e como eu falei, o FGTS é um direito seu, então eles ajudam você a ter acesso a esse dinheiro para usar da forma que você achar necessário, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre essa data marcante, né? A resposta histórica hoje completa 100 anos, né? Um marco aí gigantesco, óbvio que para a história do Vasco, pela representatividade que isso tem dentro do nosso clube, né? Uma data de extrema importância, de extremo orgulho para o torcedor vascaíno, cara, mas é uma data marcante não só para o Vasco, uma data marcante para o futebol brasileiro, para o futebol mundial e para a história do mundo, né, cara? Não fosse aí a resposta histórica, a gente não teria jogadores como Pelé, como um Garrincha, jogadores aí que obviamente vieram a se tornarem profissionais de futebol devido a essa luta que o Vasco engajou lá atrás, né, há 100 anos atrás. Então hoje é um dia comemorativo, né, um dia aí de muita coisa acontecendo, jogadores vindo a público, outros clubes, imprensa aí dando, né, ao Vasco o que é do Vasco por merecimento, né, por toda a luta que continua até hoje, né, o Vasco sempre foi e sempre será um clube de luta, um clube aí que vai sempre mostrar a dignidade e a forma que as coisas devem acontecer realmente aí, e o Vasco é essa guerra, o Vasco é essa luta contra tudo e contra todos. Então parabéns pro Vasco, parabéns lá atrás para todos que, né, fizeram isso acontecer e parabéns para os que continuam fazendo essa luta aí daqui para frente, que sempre foi a nossa marca e sempre foi a nossa história. Mas enfim, falar um pouco agora sobre assuntos dessa semana que o Vasco vai ter pela frente, né? O Vasco vai ter aí agora uma semana decisiva dentro de campo, que o Ramon vai ter aí os últimos dias de preparação, os últimos dias aí para poder conseguir corrigir os erros que a equipe do Vasco vinha cometendo aí nas últimas partidas, na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca, também para recuperar jogadores, né, que seguem aí em tratamento, o Galdames, PH, o próprio Dimitri Payet, né, que está fazendo um trabalho ali intenso de recuperação para quem sabe estar disponível para o jogo do próximo domingo contra o Grêmio em São Januário, né? E aí a gente vai ficar na expectativa, né? O Vasco aí tem um grande adversário pela frente, o Grêmio se sagrou ontem, né, campeão gaúcho contra o Juventude, tem uma equipe muito qualificada, com jogadores de altíssimo gabarito, né? Tem um atacante que é o Diego Costa, tem o Vila Sante, que é aquele pontinha muito habilidoso, tem o Soteldo na reserva. Então o Vasco tem que tomar cuidado, eu tenho certeza que o Ramon assistiu a partida do Juventude contra o Grêmio, e aí fica a expectativa para saber como que o Vasco vai a campo, né? Como que o Ramon vai montar esse time, será que ele volta para o esquema de 3 zagueiros, será que ele vai encaixar um esquema de 2 zagueiros, como ele fez ontem no amistoso contra o América Mineiro? Enfim, né? A gente vai ter toda essa semana de preparação, de trabalho, para que na semana que vem, no domingo que vem, o Vasco possa estrear com o pé direito, possa estrear aí com uma grande vitória na sua casa, diante da sua torcida, né, para poder começar o Campeonato Brasileiro, né, já somando ali pontos e conseguindo ganhar moral, ganhar confiança aí para sequência da competição. Mas
tem outra coisa, né? Vai ser também uma semana muito importante fora das 4 linhas, né? O Vasco até agora, já temos aí uma semana praticamente que a janela está aberta, né? Hoje é dia 7 de abril, a janela abriu-se no dia 1º de abril, ou seja, já se passaram 7 dias e até agora o Vasco não anunciou, não oficializou, não contratou nenhum jogador, né? E aí fica o torcedor, obviamente, preocupado. A gente sabe das carências, a gente sabe das lacunas que esse time tem. O próprio treinador, né? O próprio Ramon e o seu filho Emiliano já falaram em várias entrevistas que eles ainda não estão satisfeitos com o elenco, né? No geral, eles sabem que tem peças ali que ainda precisam chegar. E, cara, a lentidão, mais uma vez, ela tá assustando. Foi assim ano passado, foi assim agora na primeira janela e, novamente, agora na segunda janela, a gente vê essa lentidão voltando a tomar conta aí das negociações do Vasco. A situação é o seguinte, a gente tem atualizações para vocês. Agora há pouco, antes de eu gravar o vídeo, eu conversei com o empresário do volante Kaique, né, o volante, né, que tá sendo especulado no Vasco. O Vasco realmente fez uma proposta. O Juventude ele pediu tempo para poder responder ao Vasco aí sobre essa negociação. E a situação o Juventude ontem ele foi derrotado, né, pelo Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. E o empresário do Kaique ele nos passou que desde sexta-feira não houve mais contato por parte do Juventude. Ele não falou, ele se esfriou ou não. O fato o Juventude ontem perdeu uma final. Obviamente que o clima lá não deve estar dos melhores, mas é isso, cara. O Vasco precisa saber, o jogador será ou não será negociado? O Juventude tem interesse ou não tem interesse de vender o atleta? Porque caso o Juventude não queira aceitar a proposta do Vasco, o Vasco vai ter que buscar outra solução. O Vasco vai ter que ir atrás de outro jogador. Então o Vasco também precisa dar uma pressionada. O Vasco também precisa ir lá e perguntar, e aí? A gente entende aí a situação de vocês que perderam o Campeonato Gaúcho, mas a gente precisa de respostas. Precisamos saber aí qual será o destino do jogador. E a mesma coisa se aplica para o Emanuel Martinez, né, o jogador do América Mineiro, que ontem esteve no Rio de Janeiro, né, o jogador em si não veio ao Rio, mas o elenco do América e juntamente ali com a comissão técnica e o diretor executivo tiveram no Rio, houve uma reunião entre o Lúcio Barbosa e o diretor de futebol do América Mineiro, mas até agora não houve uma resposta. A gente sabe que tem outros 2 clubes também interessados aí na contratação do jogador, Bahia e Fortaleza. E a grande questão será que isso vai se tornar um leilão? Será que o América Mineiro vai tentar aí, de certa forma, elevar o valor do jogador? O fato o Vasco não tem tempo a perder. O Vasco tem essa janela aí para poder reparar os erros cometidos na primeira janela e dar um início de Campeonato Brasileiro digno, né? Um elenco ali, pelo menos, que o Ramon possa trabalhar até a janela do meio do ano, quando o Vasco terá novamente aí probabilidade alta de fazer algumas contratações de jogadores de um calibre um pouco mais alto. Então, espero eu que amanhã a gente já tenha novidades mais certas, mais aí certeiras, né, sobre essas contratações para trazer para vocês já a partir do vídeo de manhã. Beleza, galera? Então é isso, não vai embora antes de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e amanhã a gente está de volta aqui com vocês. Um abraço, tamo junto!